Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, irmãos. Eu queria pedir que, por bondade, você que está aqui nessa noite, você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos neste capítulo para nossa meditação nessa noite. Atos, capítulo de número 3. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Sente-se aí na casa do nosso Pai, em nome de Jesus. Que bom que todos vocês estão aqui nessa noite. Eu quero nessa noite compartilhar com você, nessa história, um aprendizado. Para tanto, eu quero aprender com você sobre a vida da história deste coxo. E olhando para a vida deste coxo nesta história, eu quero aprender qual é de fato as nossas necessidades, o que de fato nós precisamos. Por incrível que pareça, a gente aprende com o passar do tempo que a maioria dos seres humanos não tem nem ideia do que de fato precisa. Quer ver só? Falando aos homens, você já parou para pensar que muitas vezes você compra uma ferramenta com a ideia de que um dia vai usá-la e o tempo passa, você não a usa, e guardando ela até se esquece que a tem, e quando precisa vai na loja e compra outra. Já aconteceu isso com você? A gente faz isso, João. A gente normalmente tem a ideia errada daquilo que de fato precisamos. É bem aí que o capitalismo nos arrebenta. É bem aí que as megas promoções, as mega promoções que existem nesse país arrebentam com os nossos cartões de crédito. Porque eles nos convencem da gente ter que comprar uma coisa que de fato a gente não precisa. Você pode parar para perceber que é desse jeito que a vida funciona. Eu passei uma vida inteira comprando materiais para limpeza de pele, equipamento a laser, equipamento que faz sucção, equipamento que
dá brilho, equipamento que faz isso. E à medida que alguém, ou eu via alguma propaganda, aparecia sobre isso, eu ia comprando. Um belo dia eu disse, rapaz, eu vou tentar usar, eu quase queimei meu rosto, fiquei muito injuriado, porque aquilo ali exigia, na verdade, uma técnica, exigia um conhecimento, precisava ser alguém que tivesse estudado aquilo ali, alguém que trabalhasse com isso. Final das contas, acabei guardando tudo numa caixa e tive que pagar de novo para alguém que é especialista deixar meu rosto lindo como ele é. E a bem da verdade, mal pago, né? É verdade, eu sei que há muito que pode se melhorar, é verdade, eu reconheço isso, eu ainda tenho muito que melhorar ainda. Ruim é quem não tem mais como melhorar, Caio. Eu ainda posso, né? Ficar, tá, mas é verdade. Então, assim, a gente faz isso, gente. Nós não sabemos da nossa necessidade e não é em um aspecto da nossa vida. A maior parte dos problemas que existem nos relacionamentos, eles nascem do desconhecimento do fato daquilo que é o problema. E muitas vezes você discute dentro da sua relação o que no final das contas você nem sabe o que gerou o problema. E aí eu já vi situações em que a gente, depois de uma grande discussão, vai buscar a raiz dela e nem lembra onde aquilo começou, porque a gente não sabe nem o que de fato a gente precisa. É igual aquela história da mulher que chega para você que é marido e diz, eu estou com uma vontade de comer alguma coisa. E você pergunta o que ela quer comer e ela diz, não sei. E você diz assim, então é um chocolate? Ela diz, não. É um bolo? Não. É camarão? Não. E você dá assim uma infinidade de opções e ouve, não, 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 não. Aí chega um dado momento que você desiste e você pergunta, e aí, o que você quer comer? Eu não sei, mas eu estou com uma vontade de comer. Já aconteceu isso com você? Já, não já, Jairo? É horrível isso. Mas você pega a mulher, coloca ela no shopping, solta ela lá na praça de alimentação e diz assim, te vira aí, filha, come aí alguma coisa. Porque a gente não sabe. Exatamente, depois que come ainda diz, não era exatamente isso que eu queria, né? Isso é porque, na verdade, nós não sabemos a dimensão daquilo que precisamos. Isso é tão sério, gente, que a gente está ainda no âmbito do aspecto do ser humano normal, de uma vida comum, terrena, e não estamos ainda trabalhando o mundo espiritual. Mas eu não quero falar dessas necessidades, eu quero falar de uma outra necessidade, muito mais séria e grave. É curioso que esse homem, imagina só, o cara, ele, desde quando nasceu, a Bíblia fala que no ventre da mãe ele já era aleijado. Então quando ele nasce, ele já nasce aleijado. Ele cresce aleijado. E tudo que um aleijado de fato precisa nessa terra é de quê? É de andar. Qual é a real necessidade de um paralítico? É de voltar a andar. Qual é a real necessidade de um cego? É de voltar a ver. A real necessidade de um surdo é de voltar a ouvir. De um doente é ter a sua saúde de volta. Mas se você parar para pensar, nós agimos exatamente como esse cara fez. Todos os dias da vida dele, a Bíblia diz que os amigos dele levavam ele para a porta do templo, na casa de Deus, e todos os dias da vida dele, do lado de Deus, olhando o acesso a aquilo que era o que se representava a divindade na terra, porque imagine comigo, irmãos, ali dentro existia um espaço chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, naquele templo reconstruído e reformado por Herodes. Então dentro daquele templo tinha uma suposta arca da aliança, e que ali dentro era a representação do Deus vivo na terra. Prova é que só o sumo sacerdote podia ter acesso àquele local. Agora imagine você que sabe onde encontrar Deus, sabe onde achar Deus, você vai até a porta da casa de Deus, vamos parafrasear aqui assim, vai até a porta da casa de Deus, senta na porta da casa de Deus, vê as pessoas entrando para falar com Deus,
sabe que ali dentro Deus está ali para te ajudar, e tudo que você faz na porta da casa de Deus é pedir algo que não resolve o teu problema. É o que esse cara fez a vida inteira. Ele passou a vida inteira indo para a porta da casa de Deus, mas ele não entrava na casa de Deus. Ele ia para a porta da casa de Deus, mas ele não falava com Deus. Ele ia para a porta da casa de Deus, mas ele não se relacionava com Deus. Então ele ia para lá porque ele acreditava que as pessoas que eram de Deus tinham um coração bom. Ele achava que as pessoas que estavam indo para a casa de Deus eram boazinhas, e que por serem boazinhas iriam ajudá-lo, porque no conceito daquele coxo, aquilo que ele de fato precisava não era andar, aquilo que ele de fato precisava era comer, era ter o dinheiro para comprar roupa nova, era ter o dinheiro para poder tirar as coisas da casa dele. E esse texto, ele vai nos revelar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, porque eu aprendo olhando para isso, que assim como aquele cara não sabia de fato o que ele precisava, nós também não. E ao longo desta ministração, eu quero poder compartilhar com você algumas coisas que eu aprendo olhando para isso, porque as pessoas elas se acostumam a viver com as dificuldades a ponto de não perceber que a maioria das suas dificuldades ou dos seus problemas tem uma solução. Então nós nos adaptamos. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu digo para elas assim: olha, nós não podemos construir nada sem haver diálogo. Porque o diálogo permite o conhecimento permite a mudança, e a mudança só é possível quando você entende o que precisa mudar. Como você é capaz de saber aquilo que precisa de fato, se no fundo, lá no fundo, você não conhece nem qual é a sua real necessidade? E é justamente nisso que eu quero fitar os meus olhares essa noite, porque eu quero aprender com esse coxo quais são as nossas reais necessidades. Falar de necessidades humanas é fácil. Eu poderia aqui passar a noite dando exemplo de coisas que você precisa e que você não sabe que precisa nessa terra apenas. Como também posso provar para você que muitas das coisas que você usufrui ou que você deseja, você nunca vai precisar ou nunca precisaria, mas quer ter. E aí existem várias coisas que a gente poderia trabalhar olhando pelo aspecto humano, mas eu quero nessa noite tentar entender espiritualmente o que é que tu precisa. E você consegue dizer para você o que realmente tu precisa diante de Deus? Se Deus chegasse agora aqui, Felipe, e dissesse: me diz aquilo que é a tua real necessidade. Eu só vi acontecer uma vez na Bíblia isso, e só vi uma resposta de fato que agradou ao coração de Deus. Deus chega para uma criança, um menino, que se tornaria rei muito novo, e ele chega para esse cara muito novo e diz: o que é que tu queres? Essa é uma pergunta que, vindo de alguém na terra, é fácil de responder. Porque se a sua mãe chega para você e diz: o que é que você quer, minha filha? Mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Se o seu marido perguntar para você, que é esposa, o que é que você precisa, pega uma caneta e um papel, porque vai vir coisa que você nem imagina, da relação é grande. Eu estou errado? É. Mas e se Deus chegasse para você e dissesse: me pede alguma coisa, qualquer coisa, que eu vou te dar? E você tivesse uma única chance de dizer para Deus, e fazer um único pedido a Deus, e esse pedido seria atendido por Deus, e você não teria uma segunda chance. Saber aquilo que de fato você precisa diante de Deus é de extrema importância. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda nas suas orações, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como pedir. E a Bíblia chega a dizer assim: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Nossos pedidos não correspondem às nossas necessidades.
Então entender o que de fato eu preciso me faz gerar uma mudança de foco, me faz olhar para aquilo que realmente eu necessito. Você sabe que existe uma doença chamada doença dos acumuladores. É uma doença psicológica, inclusive. Gente, acredite no que eu vou dizer a você. E eu devo estar falando com alguém que vai se olhar e dizer assim, é assim lá em casa. Tem gente que acumula tanta coisa, que você fica buscando a necessidade daquilo. E o mais terrível, Alessandra, é que quando você chega para a pessoa e diz assim, joga isso fora, isso aqui é pano velho, por exemplo, isso aqui é retalho, isso aqui é chinela velha, isso aqui... Ah, meu amigo, você quer ver arrumar uma briga, você pediu um negócio desse. Eu estou errado? Você quer ver arrumar uma confusão? Você entra na casa de algumas pessoas, você anda como se estivesse andando no labirinto, porque a pessoa vai acumulando ao longo da vida tantas e tantas coisas. E é curioso, porque essa semana especificamente, segunda-feira teve aula, e a professora estava contando um caso que me chamou muita atenção. E ela contou isso chorando, porque era um parente dela, eu acredito que devia ser um irmão, algum parente bem próximo. E ela falou assim, olha, essa semana eu sofri um baque, meu irmão morreu de Covid. E nós tivemos que ir a São Paulo, para poder fazer o sepultamento dele. E quando nós terminamos o sepultamento, ele morava sozinho, numa casa, e ele era uma pessoa de muita condição. E a professora disse que quando ela foi com o marido para a casa dessa pessoa que eu acho que era irmão dela, pelo que ela contou, pelo sentimento que empregava, pela intimidade que ela tinha, ela foi com o marido na casa desse possível irmão, para depois do enterro ver o que ia fazer com aquelas coisas. Ela se chocou quando entrou na casa dele, porque o cara tinha coisas, das quais nem da caixa ele havia tirado ainda. Ele tinha coisas que ele guardava, que ele ia comprando, impressora zero, notebook zero, coisas que ele não chegou, ele comprou na loja, levou para casa, e guardou e disse, amanhã eu abro depois eu uso. E o depois foi passando, e sabe o que aconteceu? Ele morreu. E ela estava dizendo para a gente uma coisa que é verdade, ela disse assim, nós acumulamos muitas vezes tantas coisas que não necessitamos, e de repente a morte chega e nos leva, e agora sabe o que acontece? Pessoas das quais nem mereciam usar aquilo serão as que vão usar, porque você passou uma vida inteira acumulando o que não precisa e não entendendo o que de fato necessitava. Entende o que eu estou dizendo? Esse coxo não era diferente. Ele precisava andar, mas ele não entendia o que estava fazendo na casa de Deus. Gente, quem é crente aqui? Levante a mão, só quem é crente já, crente. Pastor, por que o senhor está fazendo essa distinção de quem é crente e de quem não é? Porque crente tem a ideia de que vai para a igreja. Por que você vem para a igreja? Número 1, algumas pessoas vêm para a igreja pelo hábito, só porque estão acostumadas, Felipe. Cantam, tocam, pregam, oram, participam, porque estão acostumadas. É tipo assim, é meu grupo social, eu estou acostumado com aquilo ali, é onde eu vejo minha amiga, é onde eu vejo meu amigo, é só um lugar onde eu vou, nada mais do que isso. Outro, tem um segundo grupo que vai para a igreja, porque acha que a igreja é o único lugar onde ela pode falar com Deus. Então ela passa o dia inteiro sem falar com Deus, ela não lê a Bíblia em casa, ela não ora em casa, ela não tem relacionamento com Deus, mas na igreja ela pensa assim, na igreja pelo menos o pastor vai mandar a gente abrir, eu vou ler a Bíblia, alguém vai orar e eu vou ter que estar no meio dessa oração, alguém vai cantar e eu vou acabar cantando. E tem um terceiro grupo de pessoas que se resume talvez a 4, 5 pessoas numa igreja como essa. E eu não estou exagerando, ou talvez eu esteja até exagerando, seja bem menos do que isso. 4 ou 5 pessoas vão para a igreja porque saem de casa pensando assim, eu vou para a igreja porque eu quero adorar ao meu Deus, eu quero servir ao meu Deus, eu quero me alegrar com Deus, eu quero ouvir uma palavra que alimente o meu coração, eu quero ter a direção de Deus, e em Deus eu vou buscar aquilo que eu necessito. É um grupo muito pequeno que faz isso, porque a sua maioria vai para a igreja por ir. É por isso que a igreja dia de domingo hoje está cheia, mas dia de domingo é lotada. Dia de domingo não cabe aqui, muitas vezes as pessoas ficam em pé. Por quê? Porque as pessoas têm aquela ideia, domingo é dia de ir para a igreja.
Então elas vão para a igreja, fofa, não porque elas querem ir adorar a Deus, mas porque domingo é o dia que ela separa como que algo que deve para Deus, e estou pagando Deus, então eu vou pagar a Deus com o meu domingo, do domingo eu tiro para ele à noite, aquela 1h30, e quando dá 2, que é culto de ceia, meu amigo, o problema é sério, porque já fica ali olhando de olho torto para o pastor, porque o pastor já está 2 horas pregando e falando. O que de fato você necessita? Eu quero que você reflita nessa noite nisso. Seja você que está me assistindo ou você que está aqui na igreja. O que você precisa de fato? Se Deus te der uma chance hoje de perguntar para você qual é a sua necessidade, o que você diria para Deus? Pensa aí agora, por 10 segundos pensa, o que você diria para Deus? Deus, eu quero ser rico. Porque o seu problema é dinheiro. Deus, eu quero ter saúde, porque o seu problema é um câncer, uma doença, alguma doidice. Deus, eu quero que meus filhos sejam salvos. O que tu diria para Deus? A Bíblia fala de um homem chamado Salomão, que quando muito novo ainda, foi interpelado por Deus. Deus o questionou. Me pede alguma coisa que eu te dou o que você quiser. Salomão olha para Deus e diz assim, Senhor, eu vou ser rei. E eu vou comandar o teu povo. Então me dá sabedoria para comandar o teu povo. Gente, quem tem filho aqui? Você acha que se eu chegar para o meu filho e dizer assim, filho, pede qualquer coisa para o papai que eu vou te dar. Você acha que ele vai dizer assim, me dá sabedoria? Me dá o conhecimento que o senhor tem na vida? Seu filho, você acha que você ia pedir isso para o seu pai? Pai, me dá aí a sua maturidade. Ou será que tu vai dizer assim, pai, me dá aquele carro novo, para eu sair com a minha gatinha? O que você pediria para ele? E olha aqui, para você ter a ideia de dizer assim, me dá sabedoria para eu guiar o teu povo. Era um jovem que ele já nasce com uma capacidade incrível de discernir o que ele realmente precisa. E isso é tão raro quanto necessário. E aí eu digo a vocês, a Bíblia diz que ele pede sabedoria, Deus olha para o moleque e diz assim, cara, como tu me pediu sabedoria, não me pediu mulheres, eu acho invocado isso. O Deus que se revela no Antigo Testamento, Kylie, ele precisa ser estudado. Sério? Se tu não me pediste mulheres, tu não me pediste casas, não me pediste riquezas, eu te darei muitas mulheres, e deu. Ninguém na Bíblia teve mais, eu acho que ninguém na terra teve mais mulher do que esse cara. Que só concubina o cara tinha 1000. Fora as esposas. Fora as peguetes, como ele diz. O cara tinha que ser um garanhão, meu amigo. Eu fico imaginando um cara desse, irmã. Na atualidade, ele fazia um estrago. Sério. Então, o cara recebe de Deus tudo o que não pediu. Mas o que ele pediu também. E se você pudesse dizer para Deus alguma coisa que você necessita, o que de fato você tem como importante e necessário? Eu preciso que você responda essa pergunta olhando para este paralítico. Olhe para a Bíblia, por favor. Versículo 1 diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora 9. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, qual todos os dias punham na porta do templo, na porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam ali. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. A primeira coisa que eu quero que você entenda com esse cara, é que nós necessitamos, eu e você, nós necessitamos de não deixar perecer o desejo pelas coisas espirituais. Você sabe qual é a maior necessidade desse cara? O cara estava na igreja, gente. O cara estava todo dia na casa de Deus. Ele não vinha para a casa de Deus de vez em quando. Você ainda vem às vezes na quarta e olhe lá quando vem no domingo. Agora ele era todo dia para a casa de Deus. Ele via Deus fazendo muitas coisas ali, porque Jesus curou muita gente ali. Mas a despeito dele ver que estava no lugar onde o milagre acontecia,
ele não tinha a menor vontade de estar na casa de Deus. Ele não tinha a menor vontade de entrar na casa de Deus. Ele não tinha a menor vontade de... Ele podia dizer para os amigos assim: olha, vocês que todo dia me deixam aqui na porta, me coloquem agora lá dentro. Eu quero ficar mais perto de onde fica realmente a Arca da Aliança, porque eu quero estar perto de Deus. Entender a nossa real necessidade nos faz refletir de fato aquilo que a gente que acredita daquilo que a gente de fato é. Pense comigo. Você acha que a sua vida é uma vida maldita? Olhe para cá. Você sabia que eu tenho ouvido muitos crentes falarem isso? Que a própria vida é uma vida amaldiçoada? Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas reclamarem da vida que Deus as deu. Algumas porque tiveram o infortúnio de serem abandonadas pelos pais quando eram crianças. Outras porque não tiveram o privilégio de serem criadas pelos pais porque os pais morreram e foram criados por alguém. Outros porque foram abusados. Algumas porque tiveram o erro de cometerem um casamento ou entrarem num casamento fora da direção de Deus. E hoje são infelizes, são tristes, são depressivas e olham para si e dizem: a minha vida é um ó. Se Deus dissesse me leva, eu digo me leva, vem, me leva para a glória, eu quero ir para a glória. Pessoas que não conseguem perceber nada de bênção ou de bom na própria vida, porque olham para si mesma como aquele cara olha. Olhe para cá. Algumas pessoas literalmente se acostumam com a vida miserável que vive, que literalmente se adaptam às circunstâncias ruins, como quem dissesse: ah, é isso que Deus quer para mim, então é isso que eu irei viver. Eu nasci assim, pastor, já vivo assim há muitos anos, eu prefiro nem mexer nisso, porque eu já me acostumei com esse problema. Eu vim aqui lhe dizer uma coisa: essa não é a sua necessidade. A sua necessidade é mudança. A sua necessidade é atitude. A sua necessidade é tomar uma decisão diferente daquela que te levou a esse ponto. E se você não pode simplesmente colocar um ponto final numa história, porque você entrou nela, você tem que confiar num Deus que é capaz de fazer isso. E acredite, Deus, assim como foi poderoso para mudar a história deste coxo, Deus é poderoso para intervir na sua história, se você quiser que Ele intervenha. Mas eu preciso entender a minha necessidade, porque no momento certo em que eu estiver diante da possibilidade, se eu não souber que eu preciso, eu não abraço aquilo. Há mais ou menos 16 anos atrás, um jovem nos Estados Unidos ouviu falar de um negócio chamado Bitcoin. Com $1 e alguns centes, ele comprou centenas de Bitcoins. Alguém disse para ele: olha, haverá um dia em que essa moedinha digital vai valer 400 mil reais. Vai chegar aos 100 mil dólares. E o cara olhou para aquilo ali e disse assim: isso é loucura, isso aqui é só um momento, é só uma doidice, isso aqui não. Um cara dono de uma pizzaria, tendo uma sacada muito inteligente, eu acredito nisso aí. E aí ele colocou a oferta: vendo pizza e você pode pagar com Bitcoin. O jovem que tinha comprado 100 e poucas moedas de Bitcoin, comprou uma fatia de pizza, com as 100 e poucas moedinhas que ele tinha. E o dono da pizzaria guardou. Os anos se passaram e o dono da pizzaria hoje é quase um dos homens mais ricos que existem lá. E aquele jovem hoje é um adulto que não tem nada, que vive a vida como eu e você, empurrando às vezes, muitas vezes com a barriga que eu não tenho mais, mas que você talvez ainda tenha. Né, Robert, não é verdade? Mas eu estou dizendo isso para você entender que se aquele cara entendesse o que está fazendo, ele estava diante de uma oportunidade, mas ele não conhecia a sua necessidade. Ele pensou no agora, ele não pensou no amanhã. Ele pensou: não, eu quero comer minha pizza agora, eu não quero ficar rico amanhã. Se você não sabe o que você de fato precisa, você não sabe abraçar as oportunidades que Deus te dá. E aí, quer ver só? Se eu lhe perguntar aqui, quem já perdeu uma grande oportunidade que Deus deu na vida? Levante a mão assim, por favor. Já perdeu, não já? É ruim, não é?
Você olha para trás e diz assim, caramba, eu poderia, mas passou, porque eu não sabia o que eu precisava, ou eu não entendia a dimensão do que eu necessitava. Quando a gente fala do mundo espiritual, muitas pessoas mesmo, sem exagero, olham para suas próprias vidas como se as vidas delas fossem uma vida amaldiçoada, porque elas não conseguem se enxergar como sendo uma bênção de Deus. Entenda, Pedro e João estavam entrando no templo, quando encontraram um cara que estava ali há muitos anos, sendo colocado pelos amigos. E a Bíblia fala que todos os dias os amigos o colocavam para pedir esmola. Pedro e João entendiam quem eles eram e sabiam o que aquele cara precisava. A Bíblia diz que aquele cara que estava ali pedindo esmola levanta a mão e diz assim, me dá alguma moedinha. Pedro e João olham para eles assim, olhem para nós. Quando o cara levanta a cabeça para olhar quem estava falando com ele, porque normalmente quem passa e joga moeda nem olha para quem está no chão. A Bíblia diz que ele disse assim, olha, gente, não tem dinheiro. Você já imaginou a conversa? Você chega para alguém e diz assim, poxa, tu pode me ajudar com isso? E ele te diz, não. Como isso é ruim. Agora imagina um cara que todos os dias alguém passa por ele e diz assim, mais molinha, por favor. E quem tem a esmola só joga e nem olha para o cara, não sabe nem quem está no chão. Às vezes passou, já jogou, não sabe nem o que era. Era um animal que estava ali. Mas de repente, um belo dia, vai passando dois caras e assim, uma esmola, por favor. O cara para, olha para o cara que está no chão e diz assim, olhe para mim. Meu irmão, se eu estou pedindo ajuda e o cara diz assim, olha para mim, eu já vou com a minha mão desse jeito assim, me ajuda. Vem dinheiro daí. O cara ficou com pena de mim. Mas a Bíblia fala que ele levanta as mãos e olha nos olhos dos apóstolos, esperando receber algo. O texto diz que ele esperava receber moeda daqueles dois. E a resposta dos dois são, nós não temos dinheiro. Pronto, eu já baixava a mão, ficava revoltado, olhava para o cara assim, poxa, então vaza, passa que a fila anda. Eu quero minha moedinha. Porque nós não percebemos o que necessitamos. E a oportunidade chega diante de nós. Escute, não foi aquele coxo que foi atrás de Deus. Foi Deus que levou os seus apóstolos até o coxo. Entenda o que eu quero dizer para você entender a dimensão do que eu estou tentando lhe passar nessa noite. Deus tem ido atrás de você para suprir a sua real necessidade. E você muitas vezes não percebe. Deus literalmente bate na porta da sua casa e literalmente usa alguém para estender-lhe a mão, para dizer, eu vim lhe ajudar. E você não percebe, porque você espera outra coisa de Deus. Você espera que Deus vai lá nas suas finanças e brum, apareça o dinheiro. Você espera que Deus lhe dê um emprego novo, que você ganhe melhor. Você espera que Deus vá lá no seu casamento, faça uma mágica e seu marido se transformou no melhor do mundo, sua esposa agora é a melhor esposa do mundo. E não funciona assim nas coisas no reino de Deus. Deus é um Deus que literalmente quer suprir a tua necessidade, mas você precisa entender o que de fato precisa, porque quando a oportunidade chegar diante de você, você não vai esconder a mão como aquele cara fez. Você vai olhar para aqueles caras e dizer assim, opa, está aqui, são dois homens de Deus. Eles disseram que não tem prata nem ouro, e isso é incrível, porque quando eles dizem assim, eu não tenho prata e nem ouro, eles estavam dizendo assim, olha, eu não tenho nem o dinheiro do pobre e nem o dinheiro do rico. Eu não tenho nada, eu sou um liso. Dinheiro para mim, não conta. E aquele carinha não esperava outra coisa a não ser dinheiro. O que você precisa realmente? Se Deus te perguntar hoje o que você precisa, você vai dizer o que para Ele? O que você diria? O que mais? O que mais que você diria? O que você diria, Flávia, para Deus, se Deus dissesse assim, Deus, o que você quer, Flávia, que eu faça por ti? O que você diria, Graça? O que você diria, minha irmã, se Deus te perguntasse de fato o que você precisa? Será que você consegue entender a sua necessidade? Tem gente que está morando debaixo de um teto e está reclamando para Deus porque o teto não está como gostaria. Isso é estranho, mas é real. Tem gente que todo dia tem o que almoçar, mas todo dia senta na mesa assim, poxa, de novo isso. O que
que realmente tu precisa? Qual é a tua real necessidade? Porque se você não entender a sua necessidade, as coisas espirituais perecem na sua vida. Você sabe uma coisa que é curiosa? Você está na casa de Deus, porque Deus te trouxe até aqui para ouvir essa palavra, porque Deus quer que você e eu entendamos, nós necessitamos espiritualmente dEle. Você e eu precisamos dEle nas nossas vidas. Se Deus não intervir nas nossas vidas, nós iremos perecer. Então quando você sair de casa, vir para a casa de Deus, venha se lembrando, eu vou lá por causa dEle, para Ele, para a glória dEle, porque tudo que eu necessito Ele tem para me dar. Eu vejo as pessoas deixando, pastor, as coisas de Deus em segundo plano. Deus se torna secundário na vida de algumas pessoas. Felipe, eu não entendo. Eu digo diante de Deus, digo pela intimidade que tenho com você como um filho, eu não entendo algumas pessoas que fazem o que fazem para Deus, porque fazem. Mas você pergunta para ela por que elas fazem, porque faz. Você é um servo de Deus? Sim, levante a mão seu para eu saber aqui quem eu estou falando. Você que é um servo de Deus, por que você está servindo a Deus? Por que, Val, que minha filha deixa de estar lá no seu trabalho e vem para a casa de Deus numa quarta-feira? Por que, irmão Francisco, só podia estar lá em casa descansando e você não está? Vem para a casa de Deus numa quarta-feira. Por que você está aqui nessa noite? Se você consegue entender o que te motiva a vir aqui, a tua real necessidade, você pode dar glória a Deus, porque Deus está atento à sua necessidade. Agora, se você não entender isso, estar aqui se torna em vão. E aí algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não senti a presença de Deus. Pastor, eu vejo os irmãos chorando, mas eu não sinto nada. Pastor, eu vejo as pessoas falando em língua estranha, mas eu não sinto vontade de falar. Eu não sei o que é, pastor, o que é que está errado? Pastor, eu vou mudar de igreja, pastor, porque na igreja X eu acho que vai ser diferente. No dia que você entender que nós temos um Deus que tem tudo que nós necessitamos, você realmente não irá mais precisar procurá-lo em lugar nenhum, porque Ele habita dentro de você, Ele está com você, Ele caminha com você, Ele acorda com você, Ele dorme com você, até quando você está pecando, Ele está lá com você. E esse Deus que entende as minhas necessidades, Ele quer que eu tenha consciência delas, que eu compreenda o que de fato eu preciso, porque se eu entender o que de fato eu preciso, eu posso chegar para Deus e parar de pedir para Deus as coisas erradas. Deus, me dá um emprego novo. De que adianta Deus te dar um emprego, se você não vai usufruir desse emprego da maneira certa? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Esse cara queria dinheiro, os apóstolos disseram para ele, nós não temos. E eu imagino a frustração desse cara. Mas é curioso porque a Bíblia diz assim, mas aquilo que a gente tem, a gente dá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Tem uma coisa curiosa. O texto não diz que ele se levantou e andou. Escute o que eu vou lhe dizer, irmãos. Porque a Bíblia é cheia de coisas que ficam passando despercebidas. O texto não diz que ele se levantou e andou. Pode ler, procure aí. O texto diz que depois que os apóstolos pegam na mão dele e o puxam, ele se levanta e a firmeza dos pés volta. Você sabe por que o texto diz isso? Você sabe por que Deus faz questão de deixar esse detalhe? É porque às vezes, mesmo Deus lhe estendendo a mão, mesmo Deus lhe dando, olha, a sua vitória chegou, mesmo Deus bradando, dizendo, o novo tempo é agora, você fica ali parada, ou parado, e olhando para o tempo, e não percebe que está tudo diante dos teus olhos. Deus te deu tudo que você necessita. E às vezes nós não percebemos. Aí precisa alguém chegar e dizer assim, vem para cá, porque Deus te quer fazendo algo no reino dele.
E aí você se levanta, quando você se percebe que você está fazendo algo para Deus, você se sente renovado, você se percebe alegre, você se percebe cheio de sonhos novamente, você percebe que aquilo que estava te neutralizando, aquele monstro, ele é muito menor do que o que você pensa que ele é. E a grandeza do seu problema começa a ficar pequeno diante de você, porque você começa a entender: eu tenho um Deus que, além de me declarar vitória sobre a minha vida, Ele ainda estende a própria mão e diz: te levanta, porque eu quero que você de pé. Eu pergunto para os que estão aqui: o que você necessita? A gente se acostuma muitas vezes a viver das esmolas na casa de Deus. Você sabia disso? Não existe coisa pior, Gil, do que você vir para a igreja e se acostumar a viver daqueles cultos, de alguns cultos. Então, Hilton, quando vai se tocar, às vezes a gente toca por tocar, mas tem dia que a gente toca que parece que Deus está do nosso lado. Já percebeu isso? Já percebeu que tem dia que parece que o Espírito Santo desce? Ele não está nem dentro de ti, ele desce. Ele sai de dentro de ti, fica do teu lado te cutucando, que você fica tão alegre na casa de Deus. E aí você começa a buscar qual é a motivação. Você vai ver que não é no pregador, não é isso, não é na música, mas é porque naquele dia você entendeu: eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. E quando você necessita de Deus, você geme por Ele. E quando você geme, a Bíblia nos enche de versículos que dizem que Deus está disponível para encher todos aqueles que o buscam. Mas eu preciso necessitar dEle e entender essa necessidade. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o versículo 1 ainda diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo na hora nona para orar. E todos os dias era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Quem você acha que colocava ele ali? A segunda coisa que eu quero aprender com esse cara, depois que eu entendo que eu preciso tomar cuidado para que as coisas espirituais não pereçam na minha vida, depois que eu entendo já que eu preciso ter como prioridade o reino de Deus, Deus precisa ser a minha prioridade, não importa o que aconteça. Eu não posso deixar que Deus se torne um domingueiro. No dia de domingo é o dia de Deus, é o dia que eu vou oferecer a Deus. É todos os dias a minha vida precisa dele, todos os dias eu dependo dele. Eu viajei com um rapaz chamado Gino para São Paulo, e todos os dias, na hora que íamos dormir, ele pegava, em camas separadas, graças a Deus, ele pegava, colocava o fonezinho de ouvido e ele assistia o filme. Eu sentava na cama, bem no canto da cama, com um propósito específico, no canto literalmente, e a Bia estava lendo. E aí, no segundo dia, ele na cama dele, agora sim, para ele, a gente começou através daquela história a conversar sobre coisas da vida. E aí ele foi se percebendo que não só ele, mas todos os seres humanos precisam dessa palavra. Então, quando eu terminei de falar com ele, eu disse: cara, agora eu vou orar. Eu dobrei os joelhos para orar e eu percebi que ele ficou sentado na cama assim, como que alguém que está esperando o momento de orar junto. E quando eu terminei de orar, eu imaginei que ele ia pegar lá o celular dele, botar o fone de ouvido. Literalmente ele virou para a cama e dormiu, e eu fiquei ainda acordado pensando, imaginando aquilo que realmente nós necessitamos e não percebemos. E ele foi deitar e eu fiquei imaginando: poxa, tudo que esse cara precisa é de Deus, tudo que esse cara precisa é da ajuda de Deus. Mas muitas vezes nós somos tão ocupados com as nossas coisas, que nós não percebemos que o que nos preenche de fato é Ele.
Quando você entender que a sua felicidade não está no homem que está do seu lado, não está na mulher que está do seu lado, não está nessa mãe, não está nesse pai, sua felicidade está em Deus, você vai entender o que de fato você precisa. Nós precisamos dele nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus, porque só ele pode preencher o vazio que há na nossa alma. E aí o texto fala uma coisa curiosa, que todos os dias alguém vinha colocar ele lá, ou eram os parentes, ou eram os amigos. Sinceramente falando, se você fosse um coxo, e alguém se disponibilizasse todos os dias da sua vida, para levar você para pedir esmola, você seria grato ou não a essa pessoa? Sinceramente, sim ou não? Você iria dizer assim: obrigado, vocês são meus amigos, obrigado, vocês me amam de verdade. Mas na vida real não é assim. A segunda coisa que eu quero com você aprender com esse texto é que a gente precisa diferenciar a ajuda que nós temos recebido. Gente, a gente está vivendo tempos em que as pessoas nos ajudam nos convidando para ir tomar uma cerveja, cara. Nós temos amigas que nos ajudam aconselhando a jogarem a família para cima. Nós temos amigos que dizem assim: larga esse emprego. Hoje nós temos maridos que, quando a esposa chega e diz assim: eu não estou afim de ir para a igreja hoje, ao invés de dizer assim: minha filha, vamos servir a Deus, eu vou ficar contigo em casa. Qual é a tua real necessidade? Se você não entender que tipo de ajuda você tem recebido, você vai descobrir que talvez todos os dias da sua vida alguém está te ajudando a ficar no mesmo lugar que você está. Talvez, se você não parar para refletir hoje, você saia daqui sem entender que você está onde está, porque aquele que te ajuda todos os dias te ajuda a ficar estático e paralisado no lugar onde andas. Então eu preciso diferenciar que tipo de ajuda eu estou recebendo, porque se eu não entender que tipo de ajuda alguém está me dando, essa pessoa pode estar me paralisando diante de Deus e eu não percebo. É por isso que eu costumo dizer para muitos irmãos: cuidado quando alguém te chama para ir para um determinado local, porque talvez essa pessoa que está te chamando, achando que está te ajudando, e você acha que ela está querendo te ajudar, ela está te derrubando e te destruindo mais ainda. Todos os dias, esses amigos ou parentes traziam ele para a porta da igreja, mas nunca ninguém disse assim: eu vou te levar até Deus. Tem umas irmãs que estão fazendo um trabalho com jovens, com as meninas jovens daqui da igreja. Um trabalho que, diga-se de passagem, tem sido muito bonito. Pena que é só para mulheres, poderia se estender para os homens também, os jovens da igreja. Será que você consegue fazer isso por alguém? Eu estava na casa do pastor Gilmar Santos, há uns 20 anos atrás. Estava sentado na mesa com ele, almoçando, quando ele começou a compartilhar como foi a experiência dele na África. E ele conta que no hotel onde ele ficou hospedado, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, quando a esposa dele o viu muito angustiado porque ele estaria ministrando de noite e o peso espiritual do país onde ele estava, na África, estava sobre a costa dele. Ele sentia o peso da opressão dos feiticeiros. E ele conta que a esposa dele virou para ele e disse assim: meu filho, eu estou te vendo muito angustiado. Dobre o seu joelho que eu quero fazer uma oração por você. Escute, ela poderia ter dito assim: meu filho, vamos embora dar uma volta para ver se esparece a tua mente. Meu filho, vamos ali numa lojinha fazer compra, porque comprar faz bem, a gente se sente bem. Há algumas coisas que acontecem no cérebro que são liberadas para o corpo humano, que faz a gente sentir uma sensação de gozo, de alegria, de completude, quando você gasta o dinheiro que você não tem, diga-se de passagem. A história deste pastor diz que aquela mulher virou para ele e disse assim: deixa eu fazer uma oração por você. Ele dobrou os joelhos diante dela, ele colocou a mão no ombro dele e começou a orar. Era de tarde,
Já. E ela ainda estava orando por ele de joelhos. Ele se levanta de lá, cheio de Deus. Se veste e vai para o local. E exatamente como ele imaginava que aconteceria, aconteceu. Haviam vários feiticeiros à espera dele. E com um único levantar de mãos, todos caíram diante de Jesus. Cuidado com a ajuda que você tem recebido. Cuidado com aqueles que dizem assim: eu estou aqui para te ajudar. Talvez estes que estão dizendo aqui: eu vim te ajudar, faz isso. Eu vim te ajudar, faz aquilo. Eu vim te ajudar, joga para cima. Eu vim te ajudar, sai fora disso. Eles estão te destruindo, você não sabe. Pedro e João viram um cara que todos os dias estava na porta do templo, mas todos os dias ninguém nunca o ajudava de fato, porque o templo estava aberto e o Deus do milagre estava lá. O Deus que sabe a sua necessidade está aqui nesta noite. O Deus que conhece as tuas necessidades, conhece o que você precisa, está aqui nessa noite. O que é que você necessita deste Deus? Porque talvez o seu problema não esteja lá no seu cônjuge, esteja em você. Talvez o seu problema não esteja lá no seu emprego, esteja só em você. Talvez o problema não seja aquele irmão, seja só você. Talvez o seu problema não seja a falta de dinheiro, seja a forma como você o administra. E se você não entende aquilo que você necessita, você vai continuar vivendo da mesma forma. E todos os dias alguém vai chegar dizendo que é seu amigo e vai te levar para um lugar onde não deveria estar. Vai te oferecer o que você não deveria usufruir. E o tempo vai passando e você vai continuando coxo. Olhe para a Bíblia. O versículo 3 diz uma coisa interessante. A qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Você já percebeu que nós queremos resolver nossos problemas sempre hoje, nunca amanhã? Você já percebeu que a gente nunca quer esperar o tempo de Deus, a gente quer que Deus resolva agora? Percebeu que nós estamos na geração do imediatismo? Isso é tão forte que é por isso que existem as redes de fast food. As redes fast food nos Estados Unidos surgiram e hoje estão no mundo inteiro para suprir uma demanda do imediato, porque eu não tenho tempo mais para cozinhar, nem a minha mulher, nós temos que trabalhar e por isso alguém tem que fazer, e eu não posso perder tempo esperando no restaurante alguém te temperar, eu preciso que alguém me dê a comida na mesma hora que eu chegar. Só que no reino de Deus as coisas não funcionam desse jeito. As coisas não são no seu tempo, da forma como você quer, do jeito que você deseja. O tempo de Deus é diferente, mas é um tempo preciso. Vai chegar na hora certa a solução que você necessita. Eu acredito nisto. Eu acredito nisto. O texto diz que aquele cara olha para Pedro e Paulo e lhe pede uma esmola. E eu pergunto para você nessa noite, o que que você tem para pedir para Deus hoje? Qual é a tua real necessidade, Marcos? Será que é um emprego novo? Será que de fato eu preciso do emprego novo? Os homens mais ricos do mundo, nem faculdade fizeram, gente. Incrível. O dono do KFC, uma das maiores redes de venda de frango empanado do mundo, é um cara que ficou desempregado já na terceira idade, e ele podia estar em casa esperando cair todo mês lá a sua aposentadoria lá nos Estados Unidos, que não é essas coisas, ou ir para uma daquelas casas que são abrigos para os idosos, que parecem paraísos para eles passarem o resto dos seus últimos dias. E o cara pensa e diz: não, eu não posso aceitar-me como estou, eu vou em busca de algo novo. E ele vai, pensa, cria o KFC e hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Você pega aquele chinês, dono do Amazon, e você vai pensando: meu Deus do céu, como é que esse cara deve ter feito o MIT,
Esse cara deve ter se formado em Oxford. Esse cara deve ter. Eram pessoas que entenderam a sua necessidade e foram em busca de resolver o problema para atender às suas demandas. Esse cara, chamado de coxo apenas, ele estava diante de 2 homens de Deus. E ele podia pedir tanta coisa para aqueles homens, e ele foi pedir dinheiro, meu. Se fosse hoje em dia era pior, porque hoje tu quer ver uma coisa difícil, é pastor ter dinheiro, viu? Infelizmente, na vida de muitos líderes, vivem uma vida miserável porque não entendem o propósito de Deus para suas próprias vidas. Não conseguem ser bênção na vida de ninguém e querem que Deus os faça abençoados. A Bíblia mostra literalmente que este homem estava diante dos homens de Deus, mas mesmo diante deles, ele, em vez de pedir me ajuda, ora por mim para que eu possa ser curado, ele lhes pede uma esmola. O que você vai pedir para Deus essa noite? Eu quero perguntar para você nessa noite. O que você realmente vai pedir para esse Deus quando nós encerrarmos este culto e nós formos orar? Qual vai ser o seu pedido para Deus? Porque eu quero já encerrar esse culto falando da última e quarta parte desta pregação, dizendo para mim e para você: Deus está aqui para atender as nossas necessidades, mas nós, se não entendermos quais são elas, nós nunca as teremos atendidas. Porque esse Espírito que é santo, que vive dentro de nós e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele diz que ele intercede e ora porque a gente não está sabendo nem pedir para Deus aquilo que a gente de fato precisa. E às vezes você está pedindo para Deus uma coisa que Deus já te disse não, e você insiste para Ele achando que o não vai virar sim. E quando Deus está te dizendo não, Ele está dizendo: o que você precisa não é isso que você está pedindo. O que você precisa é que eu encha a tua vida com a minha presença, e através dela você possa caminhar na terra. Abra em Efésios capítulo 3, por favor. O Deus que nós servimos não é um Deus de esmola, irmãos. Não adianta eu pedir para Deus coisas que são paliativas, não resolve. Eu não posso aceitar a vida de coxo, eu não posso aceitar viver como um coxo diante de Deus, eu não posso aceitar que a minha vida vai ser desse jeito para sempre. Eu tenho que entender que a vida que Deus projetou para mim não é essa que muitas vezes eu estou vivendo. As nossas escolhas às vezes nos levam a esses pontos, mas a beleza de servir a esse Deus é que mesmo quando eu faço uma escolha errada, se eu entendo a minha real necessidade diante de Deus, Deus é capaz de mudar tudo isso para beneficiar aqueles que são seus filhos e filhas. Efésios capítulo 3, o versículo 20 diz uma coisa curiosa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: ora, olha o que ele fala de Deus: aquele que é poderoso para fazer tudo. Olhe para mim, olhe para cá. Não é fazer uma parte, viu, gente? É fazer tudo. Olha o que o texto diz: fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós. Olhe para cá. Quem quer viver uma vida de bênção e de vitória, levante a mão e diga glória a Deus. Você sabia que para que essa vida de vitória e de bênção alcance, é por isso que algumas pessoas dizem assim: pastor, como é que o senhor saiu um dia desse de uma empresa que foi lhe tomada, uma empresa que você perdeu tudo, você ficou sem nada e hoje se tornou uma das maiores empresas do estado, em tão pouco tempo? Ontem, aliás hoje lá, eu estava no velório de uma irmã que passou para a eternidade, e o filho dela chega: pastor, mas como foi que o senhor conseguiu? Eu soube que o senhor perdeu tudo do nada, hoje eu ouço falar tanto no seu laboratório, eu vejo dentistas comentando sobre o seu laboratório. Eu disse: sabe por quê? Porque eu entendi o que eu de fato precisava, e fui buscar em Deus a minha real necessidade. Queridos, o que eu e você necessitamos é que Deus faça parte, não é dos nossos domingos, é que Deus faça parte das nossas vidas. Ele precisa fazer parte do seu dia, da sua tarde, da sua noite.
da sua ida para a faculdade, da sua volta. Ele tem que fazer parte da decisão que você deseja tomar, e mesmo depois de tomar, ele precisa fazer parte da sua vida no seu dia a dia. E quando nós entendemos isso, opera em nós o poder de Deus. E aí sabe o que acontece, Márcio? Deus nos dá abundantemente mais do que aquilo que pensamos ou queremos. E aí algumas pessoas não entendem porque os seus negócios não deslancham. Se a minha empresa não puder ser um canal de bênção na vida de algumas pessoas, é melhor que ela não exista. Se eu não consigo ser uma bênção, irmão Marcos, na vida de alguém, é melhor que eu não exista. É melhor que Deus me leve. O princípio de Pedro e João é altamente explícito nesse texto. O princípio delas, olha, nós não temos dinheiro, mas o que eu tenho, eu consigo compartilhar. O que eu tenho, eu posso dar. O que eu tenho, eu posso dividir. Mas como que você vai dividir se você tem pouco? Eu vou dividir, porque se eu divido, há espaço para vir mais deste Deus, que abundantemente é capaz de dar mais do que eu preciso. Então entenda, Deus está nos ensinando que as nossas necessidades, elas são supridas, na medida em que eu e você entendemos que podemos também suprir as necessidades dos que estão ao nosso redor. Você entendeu isso? Será que você é capaz de ser bênção na vida de alguém? Irmãos, eu tenho 29 anos mais ou menos de protético. Em 29 anos, pastor Fábio, eu nunca cobrei por uma prótese que eu fiz por um servo de Deus. Eu nunca tive coragem. E aí vai fazer que nem um lance lá da mesa, né? Tem o lance da mesa, que eu disse aqui num culto, que na mesa onde eu estou ninguém paga. Agora, era mais que, pastor, você vai almoçar onde? Você vai jantar onde hoje, pastor? Eu quero sentar naquela mesa que ninguém paga. Pois é. E aí acabou o culto, vai ter uma lista ali, pastor, eu preciso de um dente aqui, ó. Faz ano que eu quero trocar essa peça. Nesses 29 anos, eu nunca cobrei, eu digo, debaixo do sangue de Jesus, nenhum servo de Deus, e até ímpios, nunca pagaram por uma prótese que me pediram. Nunca. Eu conheço colegas que estão sentados aqui na igreja, que nas suas profissões, se eu chegar e dizer assim, você trabalha com isso? Trabalho. O quanto você faria para mim? Ele pensa assim, custa 10. Por pastor, vou fazer por 20. Sério? Só que essas pessoas, o que elas não perceberam, é que elas continuam trabalhando no fundo de um quintal, com equipamentos de quinta geração, sabe, de 10, 20 anos atrás, vivendo uma vidinha miserável, porque não conseguem ser bênção na vida de ninguém. Não consegue estender a mão para ajudar o irmão. Se puder usurpar o irmão, usurpa. Eu tenho um irmão chamado João Rodrigues, ele está sentado bem aqui. Isso aconteceu aqui na igreja. Nós decidimos comprar cestas básicas para doar. Uma ovelha minha disse, pastor, eu achei, não sei aonde aí, não lembro nem onde era, em tal lugar, cesta básica por 30, 32 reais, também não lembro o valor, eu sei que era um valor irrisório. O que o senhor acha? Eu disse, filho, eu disse desse jeito, filho, sua intenção foi maravilhosa, que você está pensando em a gente economizar para comprar mais cestas, para abençoar mais vidas. Mas eu quero pagar mais caro lá no irmão João. No irmão João não vai sair por 30 não, vai sair mais caro. E saiu. Não saiu? Ele disse, mas por quê, pastor? Porque eu quero ser bênção na vida do irmão João. Eu quero que o dinheiro que eu ia gastar lá no Mateus vá para ele.
eu vou comprar menos com ele, mas vou estar dormindo dizendo assim: ajudei meu irmão, investi o meu dinheiro na vida do meu irmão. Mas há pessoas que, ao contrário disto, usurpam da tua fé, aproveitam-se de você. E sabe o que acontece com elas? E eu acho massa quando alguém olha para este rostinho de neném que eu tenho e nega a idade que eu tenho, e não entende que depois que a gente passa dos 40, fofa, a vida já maltratou e ensinou muito. A vida já bateu bastante na gente. Aí é legal quando você vê que alguém está se aproximando de você, porque tem interesse em alguma coisa que você pode dar ou oferecer. E o mais legal ainda é quando você deixa essa pessoa achar que ela está te arrancando algo, que ela está conseguindo arrancar algo de você, porque quando o tempo se passa, ela percebe que aquilo que você fez por ela, abençoando a vida dela, e ela achava que estava saindo no ganho, se tornou em maldição sobre a vida da própria pessoa, porque Deus não honra. Pedro e João, eles não tinham dinheiro, mas o que eles tinham, eles deram, irmão. Ei, escute aqui, Pedro e João disseram que não tinham dinheiro, não é porque não queriam dar esmola, eles não tinham mesmo. Eles não tinham de onde tirar, mas o que eles tinham, eles compartilharam. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus na minha vida. Você quer Jesus? Jesus pode mudar a história da sua vida. Jesus pode mudar a história, o percurso, a tua vida, reescrever ela. Jesus tem poder, eu tenho Jesus, então eu posso te dar. O que você tem compartilhado com aqueles que necessitam? Eu vejo Araguaci, mais algumas irmãs saem daqui de São Luís, vão para os interiores doar cestas. Uma coisa que eu percebi é que toda vez que elas fazem isso, elas não param. Sempre surgem mais cestas para se doar. Eu disse agora há pouco para Felipe, que se você não esvazia o seu copo, ele não pode ficar cheio. Se ele já está cheio, não tem que se colocar mais. Se você não consegue doar àqueles que precisam, se você não consegue dar àqueles que precisam, se você não consegue ter um coração aonde você entende tudo que eu tenho pertence a esse Deus. Se você não entende que o que você tem, aquilo que você faz, Deus está olhando para você como um mero mordomo, e você como mordomo não consegue se doar, você nunca experimentará do que é prosperidade no reino de Deus. Porque a prosperidade é para aqueles que têm a capacidade de dar a quem necessita. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para que eu possa encerrar. Pastor, qual é a quarta e última coisa que eu preciso entender para entender de fato as minhas necessidades? Eu preciso restaurar a minha dignidade. Você sabe o que quer dizer a palavra dignidade? Vocês têm ideia do que é ser uma pessoa digna? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Quem já viu alguma vez, enquanto conversava comigo, eu dizia assim: olhe para mim? Você já viu isso? Não estou falando aqui, porque eu faço direto, mas assim, pessoalmente falando, já viu? Você tem ideia por que eu faço isso? Por que eu mando você olhar nos meus olhos? Os olhos dizem mais do que a boca, irmão. Acredite no que eu estou te dizendo. Você pode mentir de cabeça baixa, mas mentir olhando, os teus olhos vão te condenar e vão dizer: você está mentindo. Você pode ser bom artista teatral, você pode ser quem for. Esta semana um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou tão triste. Eu disse: por quê? Porque um irmão foi lá na minha empresa e ele chorou do meu lado, ele clamou do meu lado, ele disse que estava com o coração arrasado, porque há muito tempo não me via, não estava comigo. E eu chorei com ele, pastor, porque ele estava tão sensível. Eu vi ele e disse: oh meu Deus,
Vem cá, Deus te dá um abraço. E deu um abraço neste irmão. No dia seguinte, ele descobre que essa pessoa tinha ido lá na empresa dele para fazer uma proposta para todos os funcionários dele abandonarem ele e irem trabalhar com ele. E ele me liga chorando: eu preciso falar com o senhor agora, pastor, pelo amor de Deus. De que foi? Não, preciso falar agora. Estou aqui. Vem aqui na minha casa. Eu fui na casa dele, já tarde da noite, peguei, coloquei ele no carro, saí. Ele começou a chorar no carro e disse assim: pastor, o senhor acredita que o irmão chorando olhou para mim e disse que estava com saudade de estar comigo, que me tinha como amigo, e aí eu descubro que no dia seguinte ele tinha ido lá, na verdade, fazer uma proposta para que eu ficasse sem nenhum funcionário. Eu falei: você lembra que quando ele saiu, tu me ligaste para contar essa notícia, e eu disse para ele: eu disse para ti, é mentira. Ele disse: eu lembro. Como é que o senhor sabe disso? Eu disse: porque a gente percebe e analisa quando a gente olha no olhar da pessoa. Quem já teve essa experiência? De olhar no zoinho do outro ali e dizer assim: esse cara tá mentindo. Já? E não é ruim, Val, quando você olha na cara daquele camarada sem vergonha, que você sabe que está mentindo, e na cara mais dura diz para ti: é isso mesmo. Quando Pedro e João diz: olhe para nós, ele estava dizendo: eu tenho que restaurar primeiro a tua dignidade. Você tem que entender quem você é. Se você não entender quem você é, você não consegue entender a sua necessidade. Se você não compreender quem Deus te chamou para ser nesta terra, você não é capaz de se levantar na terra para ser uma bênção no reino de Deus. Então Pedro e João olham para ele e dizem assim: olha nos nossos olhos. O cara estava acostumado sempre a ficar olhando para baixo, meu irmão. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que a minha necessidade só é suprida lá de cima. Eu e você temos que entender que é olhando para o alto, é olhando para cima, é dele que vem o socorro. A Bíblia diz que eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu tenho que olhar para cima. Eu preciso parar de olhar com essa perspectiva que muitos de nós temos. E alguns de nós temos uma perspectiva de nós mesmos tão ruins, mas tão negativas, que a nossa vida é literalmente o espelho daquilo que nós dissemos que ela é. Então, quanto mais você diz que você não consegue, que você não pode, que nada na tua vida dá certo, que a sua vida é um ó, que isso, mais ela vai ficando. Mas quanto mais você vai dizendo assim: eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus maravilhoso, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou passar necessidade, Ele sempre pegou na minha mão e me conduziu. A vida vai te conduzindo para você entender que as nossas necessidades reais só podem ser supridas por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé um instante, por favor. A Bíblia fala que João e Pedro mandaram ele voltar a olhar para cima. Levanta a tua cabeça e volte a olhar para cima. Sabe uma coisa que a vida me ensinou? Toda vez que eu chego na casa de uma ovelha e que eu vejo a casa dela toda bagunçada, eu não preciso perguntar como ela está com Deus. A nossa vida fora da igreja é um reflexo da nossa vida para com Deus na igreja. Você quer ver uma vida miserável? Entre na casa do seu irmão e procure o que é que tem nas panelas, que não faltam, os cabos parece que acabaram. Ainda tem aquelas ovelhas que dizem assim: não, pastor, não boto fora isso aqui, porque essa é a panela, sabe, que dá aquele gosto na comida. Não é não, filho. Você não bota fora, porque a sua panela sem o cabo, aquela frigideira que você fica segurando lá com um pano para não queimar a mão, é reflexo da sua vida espiritual. Sabe aquela sua cama que você apoia ela com tijolo, porque a vida inteira você disse que não teve condição de comprar outra, mas também não pôde pegar um serrote, pegar um pedaço de madeira que você acha até na rua e pregar ali, porque você tem preguiça de fazer isso?
aquilo é o reflexo da sua vida espiritual. A nossa casa diz muito mais do que somos, do que você pode imaginar. Então acredite no que eu vou lhe dizer, querido e querida. Se você não entender o que precisa diante de Deus, você vai pedir dinheiro, você vai pedir coisas, você vai pedir negócios, você vai pedir cura, você vai pedir milagres, quando o que você precisa é tratar o seu eu. Se você não entender que dentro de você, você precisa refazer as coisas, dentro de você, você precisa mudar a sua autovisão, você nunca sairá da posição onde está. É por isso que tem pessoas que estão há 30 anos construindo a mesma casa. A mesma casa. Quando o vizinho já está há 30 anos construindo 20 casas. É por coisas como essa, de nós não compreendemos o que necessitamos, de o que nós tomamos as decisões erradas. E aí eu preciso, junto com você, voltar os olhares para esse Deus e começar a dizer para Deus: Deus, eu preciso que tu me coloques no prumo, eu preciso que tu me coloques na linha certa, no caminho certo. Quem deseja isso aqui nessa noite? Deseja, Hilton? Tem certeza? Então venha cá em nome de Jesus. Estendam a mão para cá em nome de Jesus. Eterno Deus e amado Pai, eu quero te pedir por Hilton, Senhor. Coloca o teu filho no caminho certo. E ajuda o teu filho a entender o chamado. Ajuda ele a compreender a tua vontade e o teu querer. E ajusta, Senhor, o olhar e a visão espiritual do teu filho, para que o teu querer seja o querer dele, a tua vontade seja a vontade dele, e nós possamos perceber que a necessidade dele foi suprida dentro da alma dele, em nome de Jesus. Diga amém. Agora você consegue fazer isso por você? Será que você consegue olhar para si mesmo e dizer para Deus qual é a sua real necessidade hoje? Será que você consegue orar para Deus agora e dizer: Deus, eu necessito é disto, Senhor. O que eu necessito não é de um emprego novo. O que eu necessito não é de ter aquilo de novo. Eu preciso é de uma mudança dentro de mim. Eu preciso que dentro de mim algo mude, porque a minha visão é pessimista, a minha visão é negativa. Eu olho para as coisas como se as coisas fossem o fim, quando na verdade Deus quer que você olhe para onde você está e veja: há um começo para você, há uma vida inteira para você viver. Hoje eu estive fazendo o velório de uma irmã de 59 anos, irmão. Mulher nova. Tem gente aqui que tem mais de 59 anos. Ela era nova, mas acabou para ela. Deus disse: chegou, não dá mais para você, eu vou te levar. E levou. Você sobreviveu a um dos piores momentos da história da humanidade. Para pensar, por que Deus não te levou? Por que Deus não levou o vosso pastor? Você poderia estar morto, assim como muitos que morreram. São mais de 500 mil pessoas mortas nesse país, e você está vivo. E está vivo reclamando, e está vivo dizendo para Deus: Deus, eu não aguento essa vida que eu tenho. E está vivo dizendo para Deus: Deus, me dá um emprego melhor. Deus, eu não aguento mais isso. Deus, tu não abre a porta. Deus, quando tu podia estar levantando a mão dizendo assim: Senhor, eu vim te agradecer, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus poderoso, e tu me deste vida. Aleluia. E é um Deus que continua nos olhando e buscando em nós o que é que você precisa. Talvez Deus esteja falando com você, assim como falou com Salomão: o que é que você precisa? Diga para mim. Qual é a tua real necessidade? Porque há um Deus nessa noite aqui entre nós, que conhece o que nós necessitamos, que olha para um jovem futuro rei e diz: tu precisa de mulheres, tu precisa de riqueza, tu precisa de muita coisa, mas o que tu mais precisas não é isso.
Eu sei que todos aqui precisam de um emprego bom, precisam de uma casa boa, precisam de condições boas, precisam de saúde. Mas o que de fato você precisa diante deste Deus não é isso. O que Deus quer te dar é te tirar desta vida de coxo, é que tirar desta vida de esmolas, de viver dos pouquinhos de Deus, dos momentos pouquinhos de Deus. Deus quer que você mergulhe, que você navegue, que você ande no Espírito, que você tenha experiências com Ele, que você volte a ter visões espirituais, que você volte a chorar nos pés dEle como você chorava no começo da sua fé, que você acordava de madrugada para buscá-lo. Quando a gente entende o que precisa, a gente pode dizer: Deus, eu preciso de Ti, aleluia. Eu necessito de Ti, Senhor. A minha real necessidade, Deus, é de andar na Tua presença. A minha real necessidade, Deus, é de estar contigo. A minha real necessidade é de caminhar nos Teus projetos. Deus não deixou de te amar. Ele não se esqueceu de você. Não é isso. Não é isso. Tua voz me encoraja a prosseguir. Ele não se esqueceu de ti. Mas tu tem feito exatamente o que tu quer fazer e não o que Ele quer. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti na minha vida. O que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Escute. Eu conheço pessoas que passaram uma vida inteira ajudando outras. Escute isso. A vida inteira, fofo. E no final das contas, parece que não valeu a pena. Ajudou. E é como se não tivesse ajudado. Nós não entendemos as necessidades das pessoas, irmãos, então nós ajudamos errado. E eu conheço uma pessoa, ela não está aqui na igreja, que ela passou a vida inteira ajudando outras pessoas. Ela faliu pelo menos 2 ou 3 vezes na vida de tanto ajudar as pessoas. E um dia ela conversando comigo na casa dela, ela chorando, ela disse: Júnior, eu não entendo por que Deus permitiu tudo isso acontecer. Eu sorri, olhei para ela e disse: a senhora já viu como Deus deu tudo que a senhora quis ter a vida inteira. Lhe fez viajar pelo mundo inteiro, lhe deu casa, lhe deu carro do ano, lhe cuidou da sua saúde, lhe livrou da morte várias vezes, lhe deu filhos que lhe amam e que morreriam pela senhora. Eu digo: olha ao seu redor, olha o lugar onde a senhora mora, um apartamento maravilhoso, cheio de luxo, de pompa.
A senhora quis se formar nisso, se formou, não se contentou, quis fazer outra faculdade, Deus lhe deu outra faculdade. Então a senhora consegue perceber que Deus lhe deu tudo que você gostaria de ter na vida. Ela olhou assim e disse: é verdade, Deus me deu tudo. Ela olhou e disse: Deus ainda me deu filhos maravilhosos, que me dão orgulho de ser mãe, que me dão o prazer de dizer: são meus filhos. Então eu olhei para ela e disse: mãe, agradeça todos os dias a esse Deus, porque nós temos um Deus que nunca nos deixou sozinhos nesta caminhada. Mesmo quando nós viramos as costas para Ele, Ele continuou pegando na nossa mão e dizendo: mas eu não te deixo. Esse é um Deus que entende a minha necessidade e a tua necessidade, e tudo que Ele quer ouvir de mim e de você é: o que é que você precisa dEle? Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. A voz doce dEle, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Para que eu possa encerrar, quando a gente entende que de fato nós necessitamos, nós podemos dizer para Ele: Senhor, nós necessitamos de Ti. Acredite, a sua dignidade não está naquilo que você tem ou no que não tem. Há algumas pessoas, Jairo, que são medidas por aquilo que parecem ser ou que parecem ter. Mas Deus não nos olha por aquilo que parecemos ser ou por aquilo que temos. Deus nos olha por dentro das nossas entranhas, por dentro da nossa alma. Ele olha como de fato nós somos. E alguns dos seus filhos dessa terra estão olhando para si mesmo como se fossem lixo, estorvo, e que vivem uma vida maldita. Você não nasceu para viver uma vida maldita. Deus te trouxe essa terra para viver o melhor que essa terra pode te dar. Mas você precisa se posicionar e fazer como esse coxo e dizer: Deus, eu me levanto sim. Eu recebo essa palavra de vida e eu me levanto deste vida de coxo que eu tenho vivido, para viver a vida que tu queres que eu viva. O versículo 10 diz assim: e conheciam-no, pois era passado ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ei, olha aqui, ó. Você era coxo. Deus não te quer mais coxo. Ei, você viveu até agora talvez a vida que não é a que Deus quer, mas a partir de hoje vai viver diferente em nome de Jesus. Você até hoje aceitou as palavras que te diziam: você não vale nada,
nada na tua vida dá certo, você não consegue sair disso, você não consegue, você não pode, você não é capaz. Hoje Deus veio desfazer essas palavras e dizer: você pode, você é capaz, porque você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você é filho dele. Tenha a sua dignidade restaurada. Você foi chamado de príncipe, você foi chamada de princesa de Deus. Enquanto o mundo te anula e te diz: você não pode, levante-se hoje e diz: eu posso, porque eu entendi o que eu realmente necessitava. Não era do amor de um homem, não era do amor de uma mulher que você mendiga, não é daquele dinheiro. O que você necessitava era dele, e ele está aqui para encher a sua vida, a sua alma e o seu coração com a presença dele. É por isso que nós adoramos, 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 adoramos. O lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Declare isso nessa noite. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Oh, aleluia. Há um lugar Oh, aleluia. de refrigério em Oh, ti. aleluia. Oh, aleluia. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. É nele. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Diga para ele que ele é tudo o que você precisa. Diga, 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 diga. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Declare isso nessa noite. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. O versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saudando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, agora andando, saudando e louvando a Deus. O projeto de Deus é que você caminhe, que você salte muralhas e que você adore a esse Deus. Viva a vida que Deus tem para você. Coloque a sua mãozinha assim no seu coração comigo, ó. Senhor, eu não posso tocar em todas as pessoas, o tempo não me permite isso, mas Tu podes tocar em cada uma delas agora. Espírito Santo, olha para esses corações. Há corações aqui que precisam de cura, Deus. Há corações aqui que precisam de serem tratados. Há almas, Deus, que precisam voltar a enxergar a vontade e o tempo de Deus. E eu quero te pedir nessa noite, por cada alma, meu Deus, que nos ouve nesse local, por cada vida, Deus, que tem colocado a sua mão no coração, Deus, pega este coração nas tuas mãos, preenche esse coração, preenche esse vazio de alma, esse vazio que tem sido preenchido com tantas coisas ruins. Deus, a partir de hoje, ele será preenchido com a tua presença, Pai.
Essas palavras malditas, Deus, nesta noite eu as quebro no mundo espiritual. Essas palavras de derrota, Deus, e de miséria, eu as destruo em nome de Yeshua, o Mashiach. E sobre a vida de cada um desses, Deus, eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro vitória. Uma vida na tua presença para a tua glória, Deus. E eu te peço, traz, meu Deus, a estes corações um renovo sobre-humano, Pai. Um renovo de mente, um renovo de alma, um renovo de espírito, Deus. Abre os olhos espirituais novamente. Em nome de Jesus, volte a ver e ter visões. Em nome de Jesus, volte a viver o sobrenatural de Deus. Volte a ser preenchido por Ele, porque Ele está aqui nessa noite. E por isso, Deus, eu quero nessa noite te engrandecer e te agradecer, Pai, por essa palavra de vida, por nos fazer entender que o que nós necessitamos é de Ti, de que Tu és tudo o que precisamos, de que tudo o que nós precisamos, Deus, não está nesse mundo, está em Ti, Senhor. Que nenhum ser humano é capaz de preencher nossa vida como Tu nos preenche, Pai. Então toma nas Tuas mãos todo este povo, toma-nos nas Tuas mãos e nos preenche, Senhor, com a Tua presença. Eu oro entregando nas Tuas mãos todos aqueles que aqui estão, aqueles que me assistem, onde quer que estejam, Senhor, sejam preenchidos com o Teu doce Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ser esse amigo que nunca desiste de nós. Obrigado por ser esse amigo que nos entende, nos compreende. Obrigado pelos momentos em que achamos que estávamos sozinhos, e Tu estava lá para nos dizer que Tu não estás sozinho. O Senhor está contigo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação deste Espírito seja com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração e adore a Ele, aplauda a Ele, exalte a Ele. Vem com cura e todo o seu poder. Vem mesmo, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, 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 oh. Nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo Santo Espírito.